Capítulo 608.1 Os dois instáveis, Zoom. Conteúdo patrocinado. Rugidos bestiais encheram o campo de batalha. Os ventos do deserto carregavam um cheiro de sangue. A fumaça subia do chão e subia ao céu. Montanhas de cadáveres e carcaças estavam espalhadas pelo campo de batalha. Foi uma cena de carnificina. Por um momento, a garota de cabelos prateados pensou que havia retornado ao épico campo de batalha da Era Antiga, onde diferentes raças lutavam desesperadamente por seu futuro. Na verdade, essa visão não era estranha para ela. Ou melhor, uma parte significativa de suas memórias era sobre isso. Cadáveres, sangue fresco, guerra sem fim, gigantes desmoronados, anjos caídos e deuses rugindo. Essas eram as coisas que imediatamente surgiam em sua cabeça se ela mergulhasse brevemente em suas memórias, embora não fosse porque ela estava emocionalmente afetada por elas que elas estavam no topo de sua mente, mas simplesmente porque eram visualmente impressionantes. Os gigantes tinham físicos maciços que esmagavam uma enorme área de soldados em pasta de carne sempre que desmaiavam no campo de batalha. Os anjos tendiam a ser cobertos de luz devido à sua alta capacidade de mana, então eles eram tão atraentes quanto estrelas cadentes quando caíam do céu. Quanto aos deuses, eles eram as estrelas do campo de batalha na Era Antiga, então era normal que ela tivesse uma forte impressão deles. A maioria das pessoas teria pensado que ela era de sangue frio se soubessem sobre seus pensamentos, dada sua falta de empatia para com o falecido, mas esse dificilmente era o caso. Ela só estava calma porque essas memórias pareciam vazias para ela, como se fossem apenas uma galeria de imagens. Ela não sentia nenhuma conexão emocional com essas memórias. Afinal, nem eram suas memórias. A garota de cabelos prateados balançou a cabeça. Ela voltou sua atenção para a batalha acontecendo na superfície, bem como a luta entre Shodinfog e o gigante com cabeça de besta, e ela ficou um pouco surpresa. Conteúdo patrocinado. Ela testemunhou muitas batalhas através de suas memórias, mas sabia que os tempos eram diferentes agora. Esta batalha não estava nem perto da escala daquelas entre deuses na Era Antiga, mas ela poderia dizer que já era uma batalha total entre a atual raça dominante do continente Cia, os humanos e os desviantes. Ela poderia dizer isso com certeza porque ela mesma costumava viver entre os humanos sob o nome de Alicia Asgard. Dito isto, suas memórias do tempo que ela passou como Alicia Asgard eram extremamente borradas, de modo que a única coisa que ela realmente lembrava era seu nome. Ela não se sentia particularmente apegada a essa identidade e também não sentia empatia pelos humanos que lutavam no deserto. Não poderia ser ajudado. Durante seu despertar como a Lua Negra, ela herdou as memórias de tudo o que aconteceu desde a Era Antiga até agora. Essas memórias não pertenciam a ela, eram realmente as memórias da deusa Cia do Gênesis e da deusa Mãe, mas eram simplesmente muito maiores em proporção. Os incontáveis anos de memórias de Cia e da deusa Mãe espremeram a década de memórias que ela viveu como humana, fragmentando-as em pedaços que ela ainda não tinha sentido. Mesmo assim, ela não prestou muita atenção. Não importava como ela se sentia em relação aos humanos do passado, eles agora eram seus inimigos. A humanidade via a deusa Mãe como um deus do mal, e eles fariam tudo ao seu alcance para impedir seu retorno. Antes desse esquema maior de coisas, o que ela tinha que fazer permanecia o mesmo, independentemente de ter recuperado suas memórias como humana ou não. Tudo o que faria era se tornar um incômodo para ela. Ela olhou para o gigante com cabeça de besta forjado em lama negra com uma expressão impassível, mas seu coração se encheu de desgosto. Os poderes da deusa Mãe induziram nela uma aversão natural aos poderes do Salvador e às criaturas caídas. Assim, ela levantou a mão para canalizar a energia carregada de Light Devourer e a liberou, mas ao mesmo tempo, ela ouviu seu nome sendo chamado da superfície. Conteúdo patrocinado. Alguém aqui me conhece?
Alicia ficou intrigada, embora não estivesse surpresa. Afinal, ela era um prodígio entre os humanos. Sob a influência dos poderes da deusa mãe, sua trajetória de crescimento foi incomparável à dos humanos normais, alcançando o nível 2 de origem antes de despertar os poderes da lua negra. Embora isso não fosse nada demais na Era Antiga, era um feito formidável para um humano. Com certeza haveria alguém entre as centenas de milhares de soldados humanos abaixo que a reconheceriam. Ela esperava que alguém a reconhecesse aqui, e seu coração não hesitaria por causa disso. No entanto, como se alguém tivesse jogado uma pedra em um lago tranquilo, seu estado de espírito composto tremeu quando ela ouviu aquela voz. O que está acontecendo? Por que estou incomodado quando esperava isso? Não, o que me afeta não é o conteúdo da mensagem, mas a voz. Seus olhos se arregalaram de espanto. Ela teve que exercer todo o seu autocontrole para se impedir de virar a cabeça. No entanto, seu lapso de atenção fez com que a trajetória de seu ataque se desviasse do curso. Isso não é bom. Ela rapidamente tomou medidas corretivas, mas a trajetória do ataque não mudou imediatamente. No entanto, não importava desde que ela cumpriu a missão principal. O gigante com cabeça de besta havia sido destruído pelos raios de luz, e Shoujin Fog e Light Devourer foram suficientes para limpar o resto, mesmo sem a ajuda dela. Assim, ela abaixou a mão, mas a perturbação em seu estado mental não acabou. Conteúdo patrocinado. Ela não pôde deixar de olhar na direção da voz, apenas para sua linha de visão ser coberta pelo dilúvio de luz branca do Light Devourer. Não consigo ver quem é. O que eu estou fazendo? Ela murmurou com uma carranca. Ela então se voltou para as duas calamidades e instruiu: deixarei o resto com você. Em resposta, a aurora cintilou e a névoa branca gemeu. Com um aceno de mão, ela criou uma fenda no céu e entrou na fenda, desaparecendo no vazio. Uma inundação repentina de mana abriu uma fenda espacial ao longo de um corredor escuro. Passos leves ecoaram da fenda espacial, quando uma mulher de cabelos prateados e olhos vermelhos saiu de dentro. Ela parou e deu uma olhada ao seu redor antes de respirar fundo. Este era o templo divino que costumava adorar Sia na Era Antiga, ou melhor, era uma imitação baseada nas memórias da deusa mãe. Afinal, o verdadeiro templo havia sido destruído há muito tempo pelas chamas da guerra. Talvez por ter herdado os poderes da deusa mãe, a menina de cabelos prateados sentiu uma sensação de pertencer a este lugar, uma sensação de lar. Só que sua expressão era um pouco peculiar em comparação com quando ela saiu pela primeira vez. Conteúdo patrocinado. Uma voz que ela ouviu anteriormente no campo de batalha entre os humanos e os desviantes causou uma agitação em seu coração plácido, deixando-a confusa sobre o que ela estava fazendo. Na verdade, ela não deveria ter saído depois de desferir aquele ataque, mas garantir a destruição do ovo do Deus Besta. Isso teria sido a coisa mais segura a fazer, em vez de deixar para as 6 calamidades, cuja inteligência era limitada. No entanto, ela não conseguiu evitar escapar da cena, como se fosse uma criança que tivesse feito algo errado. Esse sentimento inexplicável a frustrava. Ela sentiu que isso resultou do lapso de suas memórias durante seu tempo como humana, mas não se atreveu a verificar. Ela também não achava que havia necessidade de fazer isso, especialmente porque havia várias coisas sobre as quais ela tinha certeza. Ela sabia que seus pais humanos haviam morrido há muito tempo e lembrou que foi adotada por outra casa nobre. Era improvável que a casa nobre a tratasse mal, em consideração à sua própria reputação, mas provavelmente também não seriam muito próximos. Afinal, ela sabia como era sua personalidade. Embora tivesse uma bela aparência, ela sabia que tinha uma natureza fria que tornava difícil para os outros se aproximarem dela. Ela não achava que abriria seu coração para a casa nobre que a havia adotado, especialmente porque seu pai havia morrido protegendo o patriarca daquele clã.
Mesmo que ela não culpasse o patriarca daquele clã pela morte de seu pai humano, ainda seria difícil para ela sentir qualquer boa vontade em relação a ele. Ela provavelmente teria apenas mantido a civilidade básica com ele enquanto mantinha distância. Ou, pelo menos, era o que ela pensava até que a voz no campo de batalha tocou seu coração. Eu poderia ter conhecido alguém importante para mim nesses poucos anos? Ela se perguntou com uma carranca enquanto seu coração mergulhava mais fundo na confusão. Conteúdo patrocinado. Capítulo 608.2 Os dois instáveis 2. Conteúdo patrocinado. Antes que ela pudesse organizar seus pensamentos e entender seus sentimentos, ela ouviu passos atrás dela. Ela se virou e viu uma criada de boneca de madeira. Os dois se encararam silenciosamente por alguns segundos antes que a criada de boneca de madeira levantasse a saia e fizesse uma reverência. Ele levantou a mão para acenar para a garota de cabelos prateados, e esta respondeu com um aceno de cabeça antes de seguir a donzela de madeira. A deusa-mãe estava em hibernação a maior parte do tempo, então essas bonecas de madeira eram as responsáveis por administrar a torre, embora não houvesse muito o que fazer, já que a garota de cabelos prateados era a única outra residente. Ela geralmente era deixada por conta própria, e a única vez que essas bonecas de madeira a perturbavam era quando a deusa-mãe a convocava. Seus passos ecoaram alto na passagem silenciosa. Com a aproximação de Alicia, as bonecas de madeira ao longo das bordas do corredor se curvaram antes de abrir a porta, revelando um belo salão de banquetes com tema prateado. Uma longa mesa foi colocada no meio do salão de banquetes, e uma mulher de cabelos prateados e olhos vermelhos estava sentada bem no final. Ela era respeitosamente reverenciada como a deusa-mãe na Era Antiga, embora os humanos na Era atual a temessem. Para a menina de cabelos prateados, a deusa-mãe era, de certa forma, sua mãe biológica. Seus poderes e suas memórias da Era Antiga foram todos herdados dela, e os dois eram de fato inseparáveis um do outro. Conteúdo patrocinado. Boa noite, mãe. Boa noite, Alicia. Você voltou mais cedo do que eu esperava, a deusa-mãe respondeu com um aceno calmo. Alicia se lembrou dos eventos que aconteceram no campo de batalha, e isso a perturbou. Ela tentou esconder com um sorriso e disse: tudo correu surpreendentemente bem. Eu vejo. A deusa-mãe passou vários segundos avaliando Alicia, como se tivesse notado sua reação antinatural, embora não dissesse nada. Alicia soltou um suspiro de alívio enquanto caminhava até seu assento. Enquanto a deusa-mãe passava a maior parte de seu tempo em hibernação, ela ocasionalmente convocava Alicia durante os curtos períodos de tempo em que estava acordada para compartilhar uma refeição e atribuir algumas missões, como gerenciar as 6 calamidades. Dito isto, não havia necessidade de Alicia gastar muito esforço no gerenciamento das 6 calamidades sencientes. Afinal, eles já haviam sobrevivido incontáveis anos sozinhos. Na verdade, não havia nenhum significado significativo por trás dos encontros da deusa-mãe e de Alicia e, nos primeiros meses, o contato dela com Alicia também foi mínimo. Isso só mudou depois de um incidente recente. Cerca de um mês atrás, a consciência da deusa-mãe de repente sofreu um choque intenso que afetou até Alicia também. Ela se recusou a dizer qualquer coisa quando Alicia perguntou sobre isso, mas seus encontros com Alicia se tornaram mais frequentes depois. Além disso, o lugar em que viviam também mudou. Conteúdo patrocinado. Inicialmente, o lugar manifestado a partir das memórias da deusa-mãe era a cidade no mar localizada na borda do continente Cia. Foi lá que Alicia conheceu a deusa-mãe. Mas depois da intensa sacudida de um mês atrás, o lugar mudou repentinamente para a Torre Monsou. Alicia não prestou atenção no início. Ela sabia que a deusa-mãe tinha autoridade para moldar este lugar à sua vontade, e o local manifestado era baseado no que estava em sua mente. A cidade do mar era o cenário favorito da deusa-mãe,
mas também era compreensível se ela quisesse uma mudança. No entanto, Alicia logo descobriu que a situação não era tão simples quanto ela esperava. Ela não entendia o porquê, mas a deusa mãe tinha algumas obsessões inexplicáveis em relação à Torre Monceau. Além de seu quarto de dormir localizado no andar mais alto, ela costumava usar o salão de banquetes para encontrar Alicia também. No passado, a deusa mãe a encontrava na sala de audiência e não fazia nada desnecessário, como comer. Também havia algo em comum na disposição dos assentos na mesa de jantar. O primeiro assento à direita estava reservado por algum motivo. Alicia uma vez tentou se sentar lá, apenas para a deusa mãe impedi-la e direcioná-la para o primeiro assento à esquerda. A deusa mãe não se explicou, mas Alicia notou seus olhos caindo ocasionalmente naquele assento por longos períodos de tempo antes de sair de seu torpor. Tal era o caso agora. Alicia esperou pacientemente em seu assento depois que uma boneca de madeira a conduziu, mas a deusa mãe estava olhando para a primeira cadeira à direita mais uma vez. Um pouco depois, ela saiu de seu torpor, mas desta vez, ela se virou para olhar para Alicia. Conteúdo patrocinado. Havia algo digno de nota? A deusa mãe perguntou calmamente. Assustada com a pergunta, Alicia se lembrou da voz que ouviu no campo de batalha. Esse assunto a estava sacudindo, mas por algum motivo, ela não queria expressar isso em voz alta. O que mais me assustou é o quão perto o ovo da besta Deus está da conclusão. Embora esse ovo tenha sido alimentado por muito tempo, o Salvador realmente criou uma entidade comparável aos enviados de nosso Deus, respondeu Alicia severamente. Para sua surpresa, a deusa mãe não reagiu ao seu relato, optando por encará-la silenciosamente. Um silêncio insuportável se instalou no salão do banquete. O batimento cardíaco de Alicia acelerou. Ela teve a sensação de que o que acabará de dizer não eram as palavras que a deusa mãe queria ouvir. Mãe, você? Alicia perguntou confusa, incapaz de suportar a atmosfera. Conteúdo patrocinado. Não é nada. A deusa mãe balançou a cabeça. As donzelas de boneca de madeira entraram na sala e seu banquete a dois começou. Não houve conversa durante a refeição. Foi só depois que o jantar terminou que a deusa mãe olhou para Alicia mais uma vez com olhos hesitantes. Quantas de suas memórias passadas você se lembra? Não muito. Essas coisas não valem a pena ser mencionadas em comparação com o que herdei de ti. Eu vejo. A deusa mãe ficou em silêncio mais uma vez antes de assentir. Sua expressão permaneceu perfeitamente calma, não revelando a menor flutuação emocional, mas por algum motivo, Alicia sentiu que não gostou de sua resposta. Se isso é tudo, talvez não haja necessidade de você se lembrar e espero que não se arrependa. Mãe? Alicia exclamou em choque. A deusa mãe não elaborou suas palavras enigmáticas. Ela se levantou e se ergueu no ar e, momentos depois, desapareceu do salão de banquetes. Conteúdo patrocinado. Capítulo 609.1 Então, como devemos resolver isso? 1. Conteúdo patrocinado. Ao longo da história, a civilização humana avançou em um ciclo de guerra e paz. A conclusão de cada batalha desencadearia uma série de reações em cadeia, embora sua extensão dependesse da escala da batalha e das circunstâncias de cada país. Lidar com as consequências de uma batalha era tão importante quanto a batalha em si, pois até mesmo o menor problema poderia se transformar em uma bomba relógio para um conflito futuro. Esse era o caso no mundo anterior de Roel. Ele nunca teria imaginado que chegaria o dia em que ele seria um dos problemas a serem tratados. Deve ser bastante óbvio, já que Roel é meu assunto. Em uma tenda, Nora ficou ao lado do inconsciente Roel enquanto ela olhava para as outras 3 mulheres nas proximidades. Sua afirmação enérgica levou Charlotte, Lilian e Wilhelmina a se tornarem severas. Os 5 ainda estavam no campo de batalha.
A aurora que destruiu o ovo do deus bestial continuou a pairar no céu, enquanto a névoa encobridora, apesar de ter sofrido graves danos, ainda não havia se dissipado. A presença desses dois monstros no céu exerceu um tremendo estresse nos humanos abaixo. As 4 mulheres cooperaram e resgataram Roel com sucesso do coração do deserto, trazendo-o para a segurança do Exército Unido. Infelizmente, isso deu origem a outra questão premente: qual seria o próximo curso de ação e quem deveria ficar com Roel? Enquanto a batalha entre os humanos e os desviantes havia concluído por enquanto, a situação só ficou ainda mais perigosa. As 4 mulheres estavam cientes do relacionamento do Kingmaker Clan com as 6 calamidades. Houve muitos casos na história em que as 6 calamidades mataram um membro do clã Kingmaker, sem mencionar que o desaparecimento de Roel há um ano foi causado pelo atentado de Shoujin Fog contra sua vida. As 4 mulheres odiavam esses monstros com paixão, mas tinham que priorizar a segurança de Roel agora. Conteúdo patrocinado. Apesar de quão ameaçador era o deus ovo da besta, ele equilibrou a balança da batalha. Eles ainda estavam em uma posição relativamente segura antes, quando o deus ovo da besta e as 6 calamidades estavam se controlando. Assim que um lado fosse derrotado, a humanidade seria colocada em uma situação desfavorável. Assim, as 4 mulheres propuseram a ideia de se separarem para escapar do cerco. Roel certamente seria arrastado para o conflito se eles permanecessem juntos, enquanto suas chances de evitar as 6 calamidades seriam maiores se eles se dividissem em 4 grupos. Não havia nada de errado com esse curso de ação proposto, mas aí vinha o problema. Quem seria aquele que levaria Roel com eles? Para resolver esse problema, os 4 rapidamente se reuniram sob a proteção do Exército Unido. A primeira a se mexer foi ninguém menos que Nora. Ela exigiu veementemente que Roel fosse colocado sob sua proteção, já que ela era sua soberana. Desnecessário dizer que os outros 3 atiraram nela insensivelmente. Você deve estar brincando. Não funciona assim. Claro que não. Oponho-me. As 3 mulheres rejeitaram unanimemente a proposta de Nora. A reação de Charlotte foi a mais veemente desde que Roel estava em suas mãos. Você pode ser seu suzerano, mas eu sou sua noiva. Ele deve ser cuidado por um familiar em um momento como este. Além disso, Charlotte apontou para a Praça dos Anjos da Guerra na linha de trás. A igreja da deusa de Gênesis planeja abandonar seu tesouro? Caso contrário, sua retirada será retardada. Você não está em posição de cuidar de Darling. Conteúdo patrocinado. TSK. Nora estalou a língua em aborrecimento. Ela olhou frustrada para o artefato sagrado da igreja. Não havia como ela abandonar a Praça dos Anjos da Guerra, o meio ofensivo de área de efeito mais forte da igreja, mesmo que fosse por causa de Roel. Assim, ela não teve escolha a não ser desistir desta corrida. Charlotte soltou um suspiro de alívio, mas antes que pudesse comemorar sua vitória, Lilian de repente trotou em seu corcel de guerra e olhou para Charlotte com uma expressão gelada. Não deveria ser eu quem deveria cuidar de Roel se você está falando sobre membros da família? O que? Noiva, suas palavras. Você é um estranho até o casamento, enquanto Roel e eu somos parentes de linhagem. Os militares de Rosa são fortes o suficiente para garantir sua segurança? A única coisa que pode parar as 6 calamidades são minhas 10 fortalezas. Eu cuidarei dele. Você deve estar louca, Lilian. Você esqueceu a ordem do Imperador Lucas? Você vai cuidar dele? Seu Austin Empire é aquele com o qual devemos ter cuidado. Ninguém pode tocá-lo enquanto eu estiver aqui. Lilian falou com voz firme e inabalável. As outras 3 mulheres ficaram em silêncio. Nenhum deles poderia refutar suas palavras.
Apesar de ser responsável por uma das regiões mais traiçoeiras ao longo da fronteira oriental, a influência de Lilia não diminuiu nos últimos 2 anos. Se alguma coisa, ela se tornou mais forte do que nunca. Nem mesmo o imperador Lucas poderia mais facilmente tocá-la. Os rostos de Nora e Charlotte ficaram amargos porque não conseguiram encontrar um motivo para refutá-la, enquanto Wilhelmina expressou sua objeção após alguma contemplação. Conteúdo patrocinado. Discordo. Lilia, não nego sua capacidade de proteger Roel com suas 10 fortalezas, mas você também possui a linhagem sanguínea Kingmakir. 2 herdeiros da linhagem Kingmakir viajando juntos são obrigados a atrair a agressão das 6 calamidades, não? A expressão de Lilia endureceu. Ela teve que admitir que havia algum sentido nas palavras de Wilhelmina. Confie Roel a mim. Eu sou o único Origin Level 1 no grupo. Embora Night Kingdom Pendor possa não ter o maior exército, as proezas de luta de seu nível superior não devem ser desprezadas. Ele estará seguro comigo. Wilhelmina olhou para as 3 mulheres hesitantes e falou com um tom objetivo desprovido do menor motivo egoísta. Nora e os outros foram forçados a considerar sua proposta. Nenhum deles poderia negar que Night Kingdom Pendor era a escolha ideal se eles priorizassem a segurança de Roel, mas o trio estava hesitante em deixar Roel nas mãos de Wilhelmina. A identidade de Wilhelmina como princesa de Night Kingdom Pendor, bem como o fato de ela ter acabado de enfrentar o perigo com Roel, os deixou se sentindo ameaçados. Eles instintivamente perceberam que seria perigoso, em outro sentido, deixar Roel com ela. Além disso, houve uma sutil mudança em sua atitude em relação a Roel. Embora ela tenha sido inflexível em sua postura em relação a Roel no passado, ela nunca havia participado de sua rivalidade antes. Mas agora... As 3 mulheres, com sua intuição aguçada, perceberam que algo estava errado, mas sabiam que a segurança de Roel deveria ser priorizada aqui. Depois de um momento de dilema, eles decidiram desistir. Charlotte manobrou a Golden Soul para carregar o corpo de Roel, mas de repente... Aquela coisa preta ainda não morreu. Está de volta. Caramba! Conteúdo patrocinado. Para grande choque de Nora e dos outros, a lama preta no chão começou a se contorcer novamente. Sentindo os movimentos do deus ovo da besta, a névoa encobridora começou a descer do céu. A abordagem de Shoujin Fog fez com que as 4 mulheres estreitassem os olhos de forma assassina. Eles sabiam que a névoa encobridora estava atualmente mais fraca do que nunca, e eles tinham uma boa chance contra ela se dessem tudo de si. No entanto, eles resistiram ao impulso de atacar e, em vez disso, ordenaram que o exército unido recuasse. Eles guardavam a maior animosidade contra a névoa mortal por ter tirado Roel deles, mas sabiam que não era seguro para eles permanecerem aqui quando o ovo do Deus Besta ainda estava vivo e forte. Além disso, Light Devourer ainda pode estar nas proximidades. Até agora, Light Devourer não havia feito nada além de atacar o Egg of the Beast God sob as ordens da mulher que se parecia com Alicia, mas não havia como dizer como reagiria se os humanos lançassem um ataque contra Shoujin Fog. De qualquer forma, a boa notícia era que Roel provavelmente não seria mais o alvo número 1 das 6 calamidades, então não havia mais necessidade de eles se separarem. Será melhor para nós nos mudarmos juntos. Ainda existe a ameaça dos soberanos raciais desviantes. Será imprudente diluir nossas proezas de luta, já que o Deus Ovo da Besta está amarrando as 6 calamidades em nosso nome. Mas... a estratégia de o dividir e recuar foi encerrada abruptamente com algumas palavras de Nora e dos outros. Guilhermina quis protestar, mas não encontrou motivos legítimos para fazê-lo. No final, ela só pôde desistir da ideia de passar algum tempo sozinha com Roel. Assim, o exército unido recuou apressadamente para o pano de fundo dos rosnados profundos da névoa encobridora e dos rugidos bestiais do Deus Ovo da Besta. Conteúdo patrocinado.
Capítulo 609.2 Então, como devemos resolver isso? 2. Conteúdo patrocinado. Um dia depois, na sala de conferências do quartel temporário, 4 mulheres de diferentes cores de cabelo e personalidades se reuniram em torno de uma mesa, olhando fixamente para um relatório. A maior operação militar coordenada desde o início da guerra contra os desviantes, a Batalha da Terra Queimada, foi um sucesso retumbante. Eles haviam realizado muito mais do que se propuseram a fazer. Além de resgatar Roel Ascart, eles também salvaram os soldados de elite de Tark Stronghold, que foram devorados por Shodin Fog, e desferiram um golpe esmagador nos desviantes. Com toda a força do exército unido na linha de frente amarrando os exércitos desviantes, Roel teve um confronto épico com o Deviant Sovereign e decapitou o último, pondo fim a uma das maiores ameaças que pairavam sobre a humanidade. A humanidade não enfrentava mais uma ameaça imediata de extinção, mas era otimista demais para dizer que o pior já havia passado. De acordo com a profecia da Aliança Tripartida, o Salvador e a Deusa Mãe começaram a acordar de sua hibernação, e os sinais só foram ficando mais claros com o passar do tempo. Até agora, a humanidade só teve que lidar com seus crentes causando estragos. Aqueles cultistas eram complicados de se lidar, mas não eram tão ameaçadores a ponto de ameaçar a sobrevivência da humanidade como um todo. A aparência do Deus Ovo da Besta estava fora das expectativas da humanidade, e era definitivamente um inimigo para se ter cuidado. O mesmo se aplica às 6 calamidades que apareceram depois também. De certa forma, foi irônico como a humanidade ficou mais fria do que nunca, apesar da Batalha da Terra Queimada ser um grande sucesso. A luta cataclísmica entre esses monstros abriu os olhos dos soldados humanos para que tipo de entidades eles enfrentavam. É claro que as mulheres que testemunharam as 6 calamidades junto com Roel através do estado de testemunhas não podiam ser abaladas tão facilmente, mas a condição de Roel tocou seu coração. Essa também era a razão pela qual a atmosfera da tenda era tão pesada. Seus ferimentos externos foram curados, mas ele não está acordando. Isso, Charlotte murmurou enquanto segurava o relatório dos clérigos do Exército Unido com as mãos trêmulas. Conteúdo patrocinado. Nenhuma das 4 mulheres na tenda tinha boa aparência. Um dia se passou desde a retirada do Exército Unido do campo de batalha. Deixando de lado suas armas mais pesadas, eles foram capazes de acelerar seus passos e alcançar o perímetro externo do deserto de Ave em um dia. No entanto, não houve melhora na condição de Roel. Ele não acordou nenhuma vez desde que caiu inconsciente no dia anterior. Enquanto as 4 mulheres mantinham uma fachada impassível em relação ao assunto, seus corações estavam realmente cheios de ansiedade. Poderia ser um problema com a alma dele, como já imaginamos. Pode ser devido à exaustão também. Tivemos outra batalha com os desviantes antes de sua chegada, e Roel sofreu ferimentos graves naquela época também. Wilhelmina fez uma pausa neste ponto para olhar para as 3 mulheres de rostos lívidos. Ela colocou a mão no peito e pensou, mas decidiu não contar a ele sobre como Roel havia cortado uma parte de seu coração para salvá-la. Como um cavaleiro musculoso que não sabia nada além de batalha, ela também não sabia por que tinha que reter essa informação, porque era mais como um pressentimento de que ela tinha que fazer isso. No entanto, os outros deram um suspiro de alívio ao ouvir a informação que ela forneceu. Sim, pode ser devido ao cansaço. Mesmo que seu corpo esteja bem, ainda pode levar algum tempo para ele se recuperar de sua fadiga mental. Vamos mantê-lo em observação por mais alguns dias. Nora e Lilian se recompuseram e se forçaram a pensar pelo lado positivo, mas Charlotte não conseguia conter suas preocupações. Mas e se o problema estiver na alma de Darling? Conteúdo patrocinado. Então estaríamos desamparados. Mesmo o país dos estudiosos não fez muito progresso na pesquisa das almas. Tudo o que podemos fazer agora é confiar nele.
As palavras de Lilian fizeram com que os outros três se calassem, e o clima na barraca ficou pesado mais uma vez. Um momento depois, Nora balançou a cabeça e se recompôs. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Há algo mais problemático com o qual precisamos lidar. Você está se referindo às duas calamidades? Não vai ser fácil lidar com eles, disse Wilhelmina. A preocupação se infiltrou nos olhos de Lilian e dos outros. A guerra ainda não havia terminado, e as carcaças dos desviantes espalhadas pelo deserto de Ave serviam como um lembrete disso. O que causou maior medo neles, no entanto, foi a brilhante aurora que continuou a brilhar no céu. De acordo com Stuart, Schoenfog também estava à espreita nas proximidades, embora eles não pudessem identificar claramente seu paradeiro devido à sua natureza intangível. O que isto significa? O ovo do Deus da besta ainda está vivo? Ou essas calamidades miseráveis têm outros motivos? Tal dúvida surgiu na mente de Nora e dos outros, mas não havia como saber a resposta para essa pergunta. Tudo o que eles podiam fazer agora era organizar sua formação militar e esperar que todo o poder de sua força fosse suficiente para impedir que essas calamidades fizessem um movimento. Embora eu não tenha o atributo origem da coroa, também sou um herdeiro da linhagem Kingmakir. Se o clã fazedor de reis realmente possui a capacidade de conter as 6 calamidades, eu deveria ser capaz de fazê-lo também, disse Lilian. Conteúdo patrocinado. Os Raelves eram os administradores das 6 calamidades na Era Antiga. Eu deveria ser capaz de fazer algo sobre eles também, acrescentou Charlotte. Pelo que parece, devemos pelo menos ser capazes de lutar contra eles. Vamos seguir nosso plano original e recuar o mais rápido possível, preservando nossas proezas militares. Quanto à guarda do Roel, faremos um rodízio diário. Tudo bem para você, certo? Nora concluiu o assunto. MMHM. Quem deveria tirar o primeiro dia, então? Perguntou Guilhermina. Bem. Nora e Charlotte ficaram tentadas a se voluntariar, mas antes que pudessem se decidir, Lilian se levantou de repente. Ela primeiro abaixou a cabeça para se examinar antes de dizer com uma voz calma, mas firme: deixe o serviço de guarda de hoje para mim. Lilian garantiu facilmente sua posição como guarda de Roel no primeiro dia. Era difícil para Nora e os outros estimar quando Roel recuperaria a consciência, mas era improvável que ele se recuperasse em um único dia, independentemente de a causa por trás de seu coma ter sido sua alma danificada ou fadiga mental. Essa foi a razão pela qual os dois hesitaram. Por mais que quisessem estar com Roel, não podiam devido às responsabilidades que carregavam. Se tivessem que priorizar, prefeririam estar com Roel quando ele estivesse consciente. Como Lilian havia previsto, eles não lutaram muito para a primeira troca de guarda. Conteúdo patrocinado. Na verdade, ela compartilhava o mesmo pensamento que os outros, só que reteve uma informação crucial para si mesma. Ela só escolheu assumir o primeiro turno de guarda porque estava confiante de que poderia fazer Roel acordar. Lilian passou o resto do dia limpando seu trabalho. Ela olhou para a lua prateada no céu antes de dispensar seus guardas com um aceno de mão. Ela então se dirigiu para a carruagem localizada na área mais interna do quartel temporário. Estacionado ao redor da carruagem de Roel para garantir sua segurança não era outro senão o exército herético do feudo de Asgard. Eles ficaram mais fortes do que nunca depois de passar um ano no campo de batalha, mas sua lealdade permaneceu inalterada. Foram eles que se ofereceram para proteger Roel. Sua Alteza Lilian, precisa de alguma coisa de nós? Perguntou Cynthia. Chame os guardas lá dentro. Desejo passar algum tempo a sós com ele, respondeu Lilian. Isso, e Cynthia hesitou. Entendo suas preocupações, mas você deve saber que sou parente de sua linhagem, certo? Eu entendo. Cynthia acabou optando por recuar aqui.
Lilai esperou que os guardas evacuassem a carruagem antes de entrar na carruagem e entrar no quarto de Roel. Ao longo dos anos, graças ao generoso apoio tecnológico das Sorofias, a carruagem de Roel foi ampliada para se assemelhar ao Diamond Riviere. Era extremamente confortável e havia um mínimo de tremores quando a carruagem se movia. Isso tranquilizou a mente de Lilian. Olhar para Roel deitado em silêncio na cama fez com que uma onda de emoções a percorresse. Ela primeiro respirou fundo antes de colocar a mão na testa dele. Uma luz fraca brilhou em sua mão e envolveu o corpo de Roel. Conteúdo patrocinado. Capítulo 610.1 Promessa, Zoom. Conteúdo patrocinado. Roel Ascart tinha muitos sonhos. A maioria das pessoas sonhava apenas ocasionalmente durante o sono, mas Roel passava tanto tempo inconsciente que provavelmente estava tendo aulas demais sobre o assunto. Pelo lado positivo, o fato de estar sonhando lhe dizia que ainda estava vivo. Às vezes, ele tentava se lembrar dos sonhos que teve enquanto estava em coma, mas não conseguia se lembrar de nada. Afinal, esses eram os sonhos que ele tinha quando estava em sua pior condição. Foi por isso que ele ficou surpreso com a situação atual em que se encontrava. Mesmo que fosse apenas um sonho, era muito vívido para ele dar de ombros. O que há de errado, papai? Ah! Não e nada. Roel olhou hesitante para a garotinha segurando sua mão alegremente antes de balançar a cabeça. A confusão surgiu em sua mente. Ele estava parado no meio de uma rua movimentada, sob o sol brilhante da tarde. Lojas movimentadas estavam operando ao seu redor. Ele segurava a mão de uma garota de cabelos negros ao lado dele, parecendo um jovem pai e filha fazendo uma corrida no mercado. O que está acontecendo? Quem é esta criança? Totalmente sem noção dessa situação, Roel olhou mais de perto o rosto da garota e se surpreendeu. A menina radiante tinha cerca de 4 a 5 anos de idade, mas suas feições delicadas e cabelos pretos lisos sugeriam a beleza que ela se tornaria no futuro. Ela tinha um nariz pequeno e distinto, lábios cor de cereja, olhos enormes adornados com sobrancelhas longas e um par de orelhas levemente rosadas. Adorável. Ou devo dizer bonita. Roel teve que admitir que estava impressionado com a aparência delicada da garota. Diante do olhar de Roel, a garota o encarou com as mãos atrás das costas, o sorriso no rosto aos poucos se tornando mais doce. Papai está apaixonado por mim? A. B. Bem. PFT. Estou brincando. Sua expressão parece engraçada, papai. Ha ha ha. A garota de repente agarrou seu estômago e caiu na gargalhada. Conteúdo patrocinado. Oh, o que há de errado com essa criança? Roel colocou a mão na cabeça, sentindo uma dor de cabeça se aproximando. Ele ergueu a cabeça e viu uma conhecida parede sagrada branca, que o fez congelar no lugar. Esta parede. A capital sagrada tem paredes lindas. Papai, você já os viu antes? Sim, eu. Não, isso não está certo. Nunca estive nesta região antes, Roel respondeu confuso enquanto olhava para os vendedores nas proximidades. Capital sagrada Loren, como a capital da teocracia de Saint-Mézit, era a cidade que Roel tinha estado com mais frequência além da cidade de Ascart, mas ele nunca tinha visto esta rua antes. Nos últimos anos, ele só veio à capital sagrada para se encontrar com Carter quando ele estava fazendo uma breve pausa na fronteira leste. Ele passava a maior parte do tempo na Vila Labirinto, localizada em um local remoto da capital sagrada. Mesmo se ele saísse, seu destino era a igreja ou o Palácio Real. Ele nunca havia visitado o distrito comercial de Loren antes. Mesmo que precisasse de alguma coisa, bastava entrar em contato com a Sorofia Merchant Association, e o gerente da filial, Arwen, resolveria tudo para ele.
Nunca houve motivo para ele visitar o distrito comercial de Loren. Não deveria ser possível para mim estar em um lugar onde nunca estive em um sonho, certo? E esta criança? Roel estreitou os olhos. Ele teria se lembrado se tivesse conhecido uma garota com uma aparência tão distinta, especialmente quando ela tinha cabelos pretos e olhos dourados. Essas eram as características de identificação de um membro do Kingmaker Clan. Em particular, seus olhos eram exatamente da mesma tonalidade que os de Roel, e a maneira como ela se dirigia a ele. Confabei uma filha do nada. Roel ficou perdido. Papai, papai. O que você está pensando? Ah. Não é nada. Realmente. Raramente saímos juntos. Vamos. Esqueça, é um sonho de qualquer maneira. Não adianta pensar muito nisso. Roel soltou um suspiro ao permitir que a garota o guiasse. Conteúdo patrocinado. Os vendedores podiam ser ouvidos gritando de todos os lados enquanto caminhavam pelo distrito comercial. A maioria desses fornecedores era voltada para o civil médio, e os itens à venda eram principalmente itens de primeira necessidade ou alimentos. Era um ambiente diferente das associações mercantis que visitava sempre que precisava de alguma coisa. Roel também estivera no distrito comercial de Ascart City, mas era muito menos movimentado do que o da capital sagrada. Senhorita, por que não come uma maçã? É uma especialidade enviada da fronteira oriental. É muito doce. Realmente? Papai, eu quero isso. Fronteira oriental? Que fanfarrão! Roel ergueu as sobrancelhas ao ouvir essas palavras. Com a guerra devastando a fronteira oriental, a humanidade limpou todas as fontes de alimento entre a fronteira oriental e o mundo humano, para que os desviantes não escapassem das defesas e causassem estragos no mundo humano. Teria sido quase impossível encontrar comida no deserto, muito menos maçãs. Roel não estava disposto a comprar as mercadorias do comerciante devido à mentira descarada, mas havia um par de olhos dourados brilhantes olhando fixamente para ele. Papai. Tudo bem, tudo bem. Me dê um. Demorou apenas 2 segundos para Roel cair na derrota. A garota encantada pulou em seus braços. Obrigado, papai. Você pode comprar o que quiser, mas não há maçãs na fronteira leste, então. Milímetro, eu sei. O fato de termos maçãs ali é mérito do papai. Conteúdo patrocinado. Roel deu um sermão na garota, pensando que não seria bom para ela ser enganada, mas esta murmurou de repente algumas palavras desconcertantes no meio do caminho. Isso o levou a olhar para ela com olhos duvidosos, mas ela não respondeu. A garota havia abaixado a cabeça, parecendo imersa em pensamentos, mas havia algo estranho na atmosfera ao seu redor. Ele sentiu um ar de tristeza inexplicável ao redor dela. Antes que ele pudesse perguntar sobre isso, ela levantou a cabeça e exclamou: Zvaua! Uma maçã tão grande. Papai, posso comer? Se claro. Obrigado. Tem um gosto ótimo. É bom ouvir isso. Roel pegou o troco do vendedor enquanto observava a garota encher as bochechas com a maçã. Inconscientemente, um sorriso surgiu em seus lábios. Apesar das dúvidas que persistiam em sua mente, ele decidiu deixá-las de lado por enquanto e se concentrar no presente. Em seguida, os dois passaram a visitar lojas de todos os tipos, desde alfaiataria e loja de acessórios até todos os vendedores ambulantes. Quanto mais lugares visitavam, mais pesada se tornava a carga nas mãos de Roel. Essa não era uma situação a qual Roel estava acostumado. Apesar de ter nascido em Sangue Azul, Roel sempre fez questão de viver uma vida econômica devido ao sistema e às finanças precárias dos Ascartes.
Ele raramente era extravagante quando se tratava de roupas e comida, e seguia estritamente o princípio de comprar apenas o necessário. No entanto, ele se viu sucumbindo impotente ao pedido tímido da garota. Ele sentia uma vontade estranha de comprar ainda mais para ela cada vez que ela sorria para ele. É assim que se sente ao criar uma filha? Papai, por aqui. Estou chegando. Roel mal teve tempo de refletir sobre sua nova epifania antes que a garota o arrastasse para outro estande. Os itens vendidos por este vendedor eram bastante estranhos, eram armas de segunda mão e ferramentas defensivas com marcas claras de batalha. Estes são conteúdo patrocinado. Estes são colhidos na fronteira leste. Não os menospreze só porque eles parecem surrados agora, e estes já foram usados por nobres. Quem sabe? Um deles pode ser uma relíquia preciosa que alguma casa nobre está procurando agora, o vendedor se gabou. Roel, que estivera no campo de batalha, ficou sem palavras. Se estes são realmente saques da Guerra Santa passada, eles estariam enterrados na poeira por pelo menos 80 anos. Não há como eles parecerem tão novos como se tivessem sido usados apenas por alguns anos. Mesmo os tolos não cairiam em um blefe tão óbvio. Ao fazer essa réplica mental, ele deu uma olhada nos itens disponíveis para venda e de repente congelou no lugar. Aguentar, este não é um dos modelos de armadura mais novos? Estas não são antiguidades de 80 anos atrás. Eles são. Ei! Onde você conseguiu isso? Eu já disse a você que eles são da fronteira leste. Você conhece o dono dessa armadura? Você deve comprá-lo rapidamente antes que o cadáver chegue, então. Cadáver? Sim, aqueles que se sacrificaram valentemente na Guerra Santa. O que você tem? Você nem sabe disso? O vendedor exclamou com uma careta. Roel ficou em silêncio. Nem é preciso dizer que os corpos daqueles que morreram na guerra contra os desviantes seriam eventualmente enviados de volta da fronteira oriental para que pudessem ser devidamente enterrados, mas isso só seria feito após a conclusão da guerra. A julgar pela situação atual. Papai. Assim que Roel pensou em algo, de repente sentiu um puxão nas mangas. Milímetros. Estou entediado. Vamos. Ele se virou e viu uma garota entediada olhando para ele. Ele assentiu e saiu da loja junto com ela. Conteúdo patrocinado. Capítulo 610.2 Promessas 2. Conteúdo patrocinado. Roel pensou no que acabará de ver e ouvir enquanto os dois caminhavam pela rua, a armadura esfarrapada do Exército Unido à venda, as palavras do vendedor e também o que ouvirá do dono da loja de maçãs. Agora que penso nisso, mesmo que esta rua seja construída a partir de outros fragmentos de minhas memórias, acho que nunca tive interações diretas com os vendedores antes. Também nunca encontrei vendedores vendendo saques do campo de batalha. Tudo isso está surgindo do nada. Em primeiro lugar, não é estranho como estou consciente em um sonho? Espere um momento, um sonho? Estou realmente em um sonho? Papai. Quando Roel pensou nisso, a garota que estivera segurando sua mão durante todo esse tempo parou de repente e soltou um suspiro. É tudo culpa do papai por pensar tanto. Não podemos mais continuar jogando. Você quer dizer? Sim, este é o meu sonho. Eu teria usado Askartfeld, já que é o lugar onde cresci, mas tantas coisas mudaram lá que eu não poderia usá-lo. Não pensei que haveria tantas incoerências na capital sagrada também. Que fracasso. Conteúdo patrocinado. Falha? Poderia ser. Sim, não sou apenas uma invenção da sua imaginação. Eu sou sua filha de verdade. Você pode dizer pelos meus olhos e cabelo, certo? Roel arregalou os olhos em choque.
Ele rapidamente se agachou para dar uma boa olhada na garota de cabelos pretos e olhos dourados diante dele. Minha filha de verdade? Como isso pode ser? Mesmo com o uso de feitiços temporais. Ah! É por isso que o meio é uma paisagem de sonho? Voltar ao passado era quase impossível, mesmo com o uso de feitiços temporais, mas a dificuldade seria muito reduzida se apresentada na forma de um sonho profético. Sim, é assim, respondeu a garota com um aceno de cabeça alegre, como se tivesse ouvido a voz interior de Roel. Roel ficou agitado. Olhando para a garota à sua frente, ele fez uma pergunta importante que vinha negligenciando durante todo esse tempo: qual é o seu nome? Ah, eu não posso fazer isso. Não posso dizer meu nome ao papai, embora eu realmente queira fazê-lo. Isso resultará em complicações. Complicações? Você está se referindo a um paradoxo? Sim. É por isso que tenho me segurado todo esse tempo para me impedir de contar a você. Mesmo assim, você ainda me acompanhou pelo distrito comercial. Conteúdo patrocinado. De alguma forma, eu me senti vagamente perto de você. Roel estendeu a mão hesitante para tocar o rosto da garota, mas antes que sua mão pudesse alcançá-la, esta tomou a iniciativa de acariciar as bochechas dela contra a mão dele como um gatinho. Isso o surpreendeu, e seus olhos ficaram ainda mais calorosos. Depois de um momento de reflexão, ele levantou a questão que mais o preocupava. Então, sua mãe é? Roel instintivamente acreditou que a menina era sua filha, mas como ela havia herdado seus cabelos e a cor dos olhos, ele não conseguiu descobrir a identidade de sua mãe por meio dessas características. Quanto à sua aparência, eu não pareço nada com a minha mãe. Por mais que eu queira te contar, vou deixar a mamãe fazer isso sozinha. Tudo bem, Roel respondeu com um aceno de cabeça. Outra pergunta naturalmente surgiu em sua mente, e ele perguntou com uma expressão sombria: você recorreu a um perigoso feitiço temporal para me visitar em meu sonho. Existe algo importante que você deseja me dizer? Ele se preparou mentalmente para mais notícias. Feitiços temporais eram feitiços poderosos que a humanidade não estava nem perto de entender até agora. Tal feitiço não poderia ter vindo de uma garota tão jovem, mesmo que fosse apenas um sonho. Tinha que haver algo mais profundo por trás disso. Você veio aqui para me avisar sobre uma crise iminente? Ou alguém está em perigo? Ah, não. Bem, houve outros motivos, mas eu só queria ficar com o papai por um dia, disse a menina com um sorriso tenso. Ah! Conteúdo patrocinado. Roel ficou momentaneamente confuso antes que uma onda de desculpas invadisse seu coração. O futuro eu negligenciou muito você. Desculpe. Eu. Não. Não é culpa do papai. É devido a alguns assuntos, então. Cac. A garota ficou agitada ao ouvir o pedido de desculpas de Roel. Antes que ela pudesse terminar suas palavras, um som estilhaçante de repente ecoou em seus ouvidos. Rachaduras apareceram no céu acima deles e rapidamente se expandiram por todo o mundo. Aquilo é exatamente como eu esperava. Nem mesmo a paisagem onírica pode arcar com o fardo se houver muitas inconsistências, comentou a garota enquanto olhava para a paisagem onírica em ruínas. Você quer dizer? Nosso tempo acabou, papai, disse a menina com um sorriso triste. Conteúdo patrocinado. Roel sentiu uma dor inexplicável no coração. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu que havia falhado em cumprir suas responsabilidades como pai da menina antes dele. Essa percepção o deixou com uma sensação pesada no peito.
Sabendo que não poderia se separar de sua filha assim, ele colocou as mãos nos ombros dela e gentilmente disse a ela: "E não sei o que aconteceu no futuro, mas quero que você saiba que, seja o atual eu ou o futuro eu sempre vou te amar. Você sempre terá um lugar importante no meu coração. Papai." A garota olhou para Roel com os olhos arregalados em choque, e Roel sorriu amorosamente para ela. Eu sei que minhas palavras podem carecer de crédito, mas não há como eu não gostar de uma filha tão adorável. Peço desculpas antecipadamente por não poder passar muito tempo com você. Vou me certificar de não cometer os mesmos erros que o meu futuro cometeu. Não é assim. Não é nada disso. Não é culpa do papai. A expressão da garota se distorceu ao ouvir essas palavras, e ela começou a chorar de repente. Isso deixou Roel confuso. No entanto, à medida que os arredores se tornavam cada vez mais distorcidos, ela se forçou a se controlar. Papai, não resta muito tempo. Você pode me prometer uma coisa? Sim, o que é isso? Por favor, me leve para brincar de novo. Não em um sonho, mas no mundo real. Claro. É uma promessa. Roel agarrou a mão estendida da garota, e esta revelou um sorriso choroso, mas satisfeito. Houve um flash abrupto de luz e sua consciência foi arrastada de volta ao mundo real. Conteúdo patrocinado. Os humanos raramente se lembravam de seus sonhos, mas hoje, Roel aprendeu que era possível que um sonho fosse vividamente impresso na mente de uma pessoa, especialmente quando envolvia a descoberta repentina de que ela tinha uma filha. Conteúdo patrocinado. A separação abrupta na paisagem onírica encheu Roel de um intenso sentimento de perda, mas antes que ele pudesse processá-la, seus olhos se abriram de repente e ele se viu diante de um rosto. Uma mulher o abraçava com força. Seus longos cabelos negros caíam sobre os ombros, contrastando nitidamente com seu tom de pele clara. Seus belos lábios tentavam os desejos de alguém, e seus olhos ametistas envolviam em um ar de enigma. Ela se portava com um ar de nobreza e altivez. Ela era Lilian Ackerman, a beleza de gelo do Austin Empire, embora seu lado frio não estivesse em lugar nenhum agora. Seus olhos brilharam de ternura ao olhar para Roel. Você finalmente acordou? Sênior? Sim, sou eu, respondeu Lilian com um sorriso. Roel cerrou os punhos com força. Mesmo descontando o ano que passou no estado testemunha, fazia muito tempo que não via Lilian. Compelido pelos sentimentos furiosos em seu peito, ele se sentou e abraçou com força a mulher diante dele. Lilian se assustou momentaneamente, mas sorriu e retribuiu o abraço. Tantas palavras ela queria dizer a ele quando ele acordasse, mas elas pareciam falhar agora que ela finalmente estava de frente para ele. Ela lutou para encontrar as palavras para expressar como se sentia atualmente. Talvez não houvesse necessidade de palavras. Talvez o que eles precisassem fosse o calor um do outro e a ressonância de suas linhagens. Enquanto eles se aninhavam, suas linhagens Kingmaker começaram a ressoar intensamente. A intimidade irreprimível que sentiam um pelo outro era inebriante como o mel mais doce, acelerando seus batimentos cardíacos. Demorou muito até que Roel finalmente endireitou o corpo e perguntou: Sênior, você esteve bem no último ano? Eu entrei no estado de testemunha, então. Eu ouvi. Não é sua culpa. Sênior. Mas eu ainda estava doente de preocupação. Eu me desesperei. Roel estremeceu com essas palavras fortes. Ele não sabia como deveria responder a eles. Conteúdo patrocinado. Ele sabia que Lilian era uma mulher forte, ainda mais que Nora. Ela construiu sozinha sua própria influência no traiçoeiro Austin Empire, apesar de quase não ter ninguém a quem recorrer.
Sua maturidade, sua inteligência e o parentesco inabalável entre os dois fizeram dela a pessoa em quem Roel mais confiava e confiava no mundo. No entanto, ela disse que havia caído em desespero. Este era alguém que não se incomodou quando o imperador Lucas apesilou-o para a fronteira oriental e a posicionou em uma das fortalezas mais perigosas da linha de frente. O desaparecimento de Roel deve ter sido um duro golpe para ela. Sinto muito, Sênior. Lamento profundamente. Suficiente. Eu também sou um herdeiro da linhagem Kingmakir, e já o acompanhei ao estado de testemunha antes. Eu sei que você não pode decidir quando deseja deixar o estado de testemunha. Como posso culpá-lo por algo sobre o qual você não tem poder? Ainda assim, você deve ter sofrido muito no ano passado. Nenhuma desculpa pode corrigir isso. Roel desculpou-se com Lilian de cabeça baixa. Lilian abraçou a cabeça de Roel e disse: foram dias dolorosos que não quero nem olhar para trás, mas não sou uma pessoa irracional. E você me deu a motivação que eu precisava para continuar vivendo. Ah! Sênior, o que você quer dizer? Roel olhou confuso para Lilian. A última colocou a mão em seu ventre enquanto um sorriso feliz se formava em seus lábios. Temos um filho. Estava tranquilo no quartel temporário do Exército Unido construído ao longo da fronteira do deserto de Ave, mas estava tudo ocupado na sala de comunicação. Embora a Batalha da Terra Queimada tenha concluído como um sucesso retumbante, ainda havia muito trabalho a ser feito. As 4 comandantes femininas encarregadas da operação emitiram uma ordem conjunta para informar as outras partes interessadas no Exército Unido sobre os últimos desenvolvimentos, enquanto organizavam uma retirada ordenada ao longo da linha de frente para minimizar as baixas. Para impedir que os desviantes enviassem mais reforços ao deserto de Ave, o Exército Unido organizou uma campanha massiva, onde 3 milhões de soldados estacionados na linha de frente partiram para a ofensiva para prender os desviantes. Conteúdo patrocinado. Não foi tarefa fácil para uma força de escala tão grande recuar. Eles teriam que garantir que cada parte estivesse coberta enquanto gradualmente se livravam da batalha. No entanto, houve algumas exceções, como a notícia enviada ao trio localizado nas profundezas do deserto de Ave. Vossa Eminência, nos retiramos com sucesso do campo de batalha. Posso perguntar sobre sua localização aproximada para que possamos enviar soldados para recebê-lo? Estou na planície do sul, mas você não precisa enviar ninguém para me receber. Podemos ser sacos de ossos velhos, mas somos perfeitamente capazes de andar sozinhos. Suponho que os comandantes da operação estejam todos bem? Holly Eminence John perguntou ao oficial projetado pela ferramenta mágica de comunicação enquanto olhava casualmente para os 2 velhos parados à sua frente. O Rei Santo da Espada, no meio do tratamento de sua coxa sangrando, estremeceu ao ouvir essas palavras. O diretor Antônio, que estava sentado no chão com o cajado no braço, ergueu a cabeça. Sim, Lord Nora, Lord Charlotte, Lord Wilhelmina e Lord Lilian do Austin Empire estão sãos e salvos. Ótimo! Você trabalhou duro. Conforme combinado, voltaremos a nos comunicar daqui a 12 horas. Sim, Eminência. Com esta resposta concisa, a projeção finalmente se dissipou. Santa Eminência John voltou-se para os 2 velhos diante dele e perguntou com um sorriso: vocês o ouviram? As crianças estão bem. Você consegue ficar tranquilo agora? Isso é bom. Parece que teremos uma animada cerimônia de formatura este ano, disse Antônio. É certo que eles vão ficar bem. Ela já herdou o título de Santo da Espada, seria embaraçoso se uma provação desse nível a fizesse tropeçar. Friedrich se apoiou em sua espada enquanto falava com uma expressão severa. Antônio balançou a cabeça em desaprovação da obstinação de seu velho amigo. Você é a razão pela qual sua filha sofre tanto. O que? Nada.
Vossa Eminência John, qual é a sua opinião sobre o fenômeno anterior? Antônio perguntou com uma voz sombria. John ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Conteúdo patrocinado. Mais cedo, enquanto os três lutavam com os soberanos da raça desviantes, eles testemunharam a aceleração do ciclo solar e um súbito clarão de luz no céu. Eles deduziram que era um dos meios do Deviant Sovereign e ficaram excepcionalmente preocupados com isso, mas o resultado foi diferente do que eles esperavam. Na verdade, Roel derrotou sozinho o Deviant Sovereign. Mesmo composto Santa Eminência John mal conseguiu esconder seu choque quando ouviu a notícia. Antônio e Friedrich também ficaram surpresos. Deviant Sovereign Banjol era um antigo soberano da raça que há muito alcançou a divindade. Mesmo que sua força tivesse diminuído devido à senescência do tempo, ele ainda não era um inimigo com o qual um transcendente comum de nível 1 da origem poderia lidar. Isso significava que as proezas de luta de Pico de Roel eram comparáveis às dos deuses. Embora ele não conseguisse sustentar sua proeza de luta por muito tempo, ainda era um feito formidável. A humanidade finalmente tem um transcendente a par dos deuses? Antônio comentou maravilhado. O santo rei da espada Friedrich deu um suspiro de alívio. Esta notícia teria alimentado sua vigilância em tempos de paz, mas com o despertar do Salvador e da Deusa Mãe, a humanidade precisava desesperadamente de alguém que pudesse rivalizar com os deuses. A descoberta de Roel foi sem dúvida uma boa notícia neste momento de crise. Também ajudou que esse alguém fosse descendente de um clã que protegeu a humanidade desde o início da Segunda Época, e era uma pessoa em quem os três confiavam. Holy Eminence John era uma figura de avô vizinho para Roel. Antônio cuidava de Roel como diretor da Academia Saint Freya, e os dois compartilhavam o objetivo comum de reviver a Stridyard. Friedrich era um descendente dos cavaleiros que foram salvos pelos Ardes e posteriormente juraram lealdade a eles durante o início da Terceira Época. Ele próprio também era membro da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Acima disso, os três vinham protegendo Roel há anos, embora tivessem de admitir que a trajetória de crescimento dele superou suas expectativas. Ele já havia atingido um nível que eles haviam projetado anteriormente para levar muitos anos mais. De qualquer forma, esses laços reduziram muito as chances de conflito entre eles. Por mais que os três velhos comemorassem o crescimento de Roel, eles sabiam que isso não significava que a humanidade podia se dar ao luxo de recuperar o fôlego. Na verdade, a crise deles havia se aprofundado. Esse fenômeno anterior parece ser o meio da Deusa Mãe. Parece que o despertar dela está progredindo de forma mais suave do que o do Salvador. Conteúdo patrocinado. Se essa luz se origina das 6 calamidades, isso significaria que a Deusa Mãe é atualmente uma ameaça maior do que o Salvador, pelo menos na superfície. A ameaça dos desviantes ainda não acabou, mesmo quando Banjol está morto. Dito isto, eu acho que o recém-aparecido desviante de 2 cabeças competirá com Sordigost e os outros pelo poder. O fardo sobre nossos ombros deve diminuir, pelo menos por enquanto. Devemos fazer um movimento para equilibrar a balança, propôs a Santa Eminência John enquanto olhava para a distante lua prateada no céu. Antônio e Friedrich concordaram com a cabeça. O culpado por trás do apocalipse iminente predito pela aliança tripartida seria o Salvador ou a Deusa Mãe. A humanidade, estando na posição mais fraca aqui, teve que jogar um jogo traiçoeiro de equilibrar os poderes dos 2 seres supremos para sobreviver. Os desviantes representavam uma ameaça para a humanidade, mas em uma escala maior, eles também eram rivais da influência da Deusa Mãe. A morte de Banjol reduziu a ameaça que os desviantes representavam para a humanidade, mas também significou que as 6 calamidades perderam sua força de equilíbrio e tiveram maior liberdade para causar estragos. Mesmo que as 6 calamidades, com exceção da névoa mortal, nunca tenham atacado a humanidade, seu perigo não pode ser exagerado.
Eles foram os culpados por trás da extinção de inúmeras civilizações, afinal. Ficou evidente pelas 6 calamidades priorizando seu ataque ao Deus Ovo da Besta sobre o Exército Unido que eles nutriam maior ódio contra o Salvador e sua facção. A humanidade deveria estar segura enquanto os dois seres supremos se mantivessem sob controle. Claro, tudo isso era apenas em teoria. Era apenas uma questão de tempo até que a tentativa arrogante da humanidade de interferir na antiga guerra entre os dois seres supremos irritasse um deles. Mesmo assim, esse foi um passo necessário para ganhar tempo para a geração mais jovem amadurecer. As mudanças na atmosfera aumentaram o potencial não apenas de Roel, mas também de Nora e outros transcendentes que possuíam linhagens poderosas. Havia uma chance de que eles pudessem superar os limites do nível 1 de origem para se tornarem soberanos da raça. Quanto mais transcendentes poderosos a humanidade nutrisse antes da chegada do Apocalipse, maiores seriam suas chances de sobrevivência. A Santa Eminência John desviou o olhar para os outros dois velhos, dizendo: "O nosso próximo objetivo está decidido, então, mas teremos que discutir mais os detalhes. Eles estavam nos pedindo para voltar. Vou usar meu feitiço de teletransporte", Antônio disse. "Seria ótimo. Estou lutando para dissipar a mana do Sordigost, ou está afetando meus movimentos", disse Friedrich. Isso marcou a escalada do conflito entre a humanidade e a deusa mãe. Conteúdo patrocinado. Uma criança? Conteúdo patrocinado. No coração do quartel temporário do Exército Unido, Roel olhou para Lilian com a mente completamente em branco. Ele entendeu o que Lilian quis dizer, mas a notícia foi tão abrupta que ele lutou para aceitar. Muitas emoções passaram por sua mente, sejam alegria, choque ou preocupação. Essa intensa flutuação emocional o deixou sem palavras. No final, sua atenção foi repentinamente trazida para a garota de cabelos pretos e olhos dourados que ele conheceu em seu sonho. Espere um momento. Poderia ser. Sênior, pode ser difícil para você acreditar, mas eu sonhei com uma criança. Sim, é provável que seja nosso filho. Onde ela está? Ela está nas fronteiras orientais? Eu prometi a ela que a traria para brincar, então. Ela está bem na sua frente. Ah! Roel olhou para Lilian, que acariciava sua barriga com um sorriso impotente, enquanto seus olhos se arregalavam lentamente. Este último riu de sua resposta. Conteúdo patrocinado. Você deve estar chocado. Foi graças a ela que consegui te acordar, disse Lilian ao começar a contar os acontecimentos da noite anterior. Depois de se retirar do campo de batalha e confirmar que as 6 calamidades não estavam atrás deles, Lilian, que não dormia há dias, cochilou por um breve momento. Foi então que ela sonhou com uma garotinha de silhueta borrada. Ela não ficou surpresa, já que era muito menos chocante do que ver a garota no mundo real. Após uma breve conversa, ela soube que a garota tinha como acordar Roel. Também foi ela quem me incentivou a correr com meus soldados, acrescentou Lilian, compartilhando como tudo culminou na situação atual. Roel ficou pasmo, pois isso estava além do que ele havia imaginado. No entanto, também o deixou com uma premonição. O que ela está tentando mudar por meio de seu feitiço temporal? Não, seria mais adequado dizer que as coisas já mudaram. Seu rosto lentamente se tornou sombrio. Se não fosse pela intervenção da garota, Lilian não teria devotado suas tropas para reforçar o Exército Unido na Batalha da Terra Queimada. Pelo menos metade dos soldados humanos que lutaram no deserto de Avi teriam perdido a vida, e isso teria efeitos ondulantes no futuro. Sem soldados suficientes para amarrar os exércitos desviantes, Roel teria que esgotar uma parte de sua mana para lidar com eles. Isso poderia ter mudado o resultado de sua batalha com Banjol. Eu teria sofrido ferimentos graves? Ou talvez. Conteúdo patrocinado.
Pensar nas possibilidades o deixou com arrepios, mas ele rapidamente balançou a cabeça e jogou esses pensamentos para o fundo de sua mente. Havia coisas mais importantes com as quais ele precisava lidar agora. Senhor, você interrompeu o desenvolvimento de nosso filho com seu feitiço nos últimos 2 anos? MMHM. Essa também é a razão pela qual ainda não avancei para o Origin Level 1. Lilian suspirou ao pensar na origem nível 1 Wilhelmina, mas não se arrependeu de sua decisão. Desde que ela possuía um talento surpreendente, a linhagem Kingmaker e o atributo Kingdom Origin, Origin Level 1 esteve bem ao seu alcance durante todo esse tempo. Não havia necessidade de ela se apressar nisso. O que era mais importante para ela era a pequena vida que ela estava alimentando nela, especialmente agora que a havia conhecido. A visão de seu próprio filho havia deixado o amor maternal vazando dela. Sênior, você ficou muito mais magro. Isso é um efeito colateral do feitiço? Não, é o resultado do meu enjoo matinal. Eu congelei minha condição para permanecer na fase inicial da minha gravidez, mas estou prestes a atingir meu limite. Limite? O feitiço está se esgotando mais rápido do que eu pensava. Só tenho no máximo 1 ano antes que minha gravidez se torne impossível de esconder, disse Lilian enquanto acariciava seu ventre com uma expressão preocupada. Roel também ficou tenso ao ouvir essas palavras. Conteúdo patrocinado. Nenhum deles havia esquecido a figura imponente que estava em seu caminho, o Imperador Lucas. Por razões desconhecidas para eles, o Imperador Lucas desconfiava do clã Kingmaker, chegando ao ponto de despachar Lilian para a fronteira oriental a fim de separá-la de Roel. Era improvável que ele permitisse o nascimento de seu filho. Sênior, o que você pretende fazer? Roel perguntou severamente. Lilian pensou um pouco antes de responder com convicção: vou disputar a coroa, seja pelo meu filho ou pelos subordinados que estiveram comigo nos últimos 2 anos. Entendo, Roel respondeu com um aceno de cabeça, sem se surpreender com a decisão dela. Ele não sabia a extensão da influência de Lilian, mas era evidente por seu exército de 400.000 soldados que ela havia construído um poder substancial. Embora isso a tornasse menos vulnerável à influência do Imperador Lucas, também significava que ela não poderia mais agir intencionalmente. Ela teria que disputar a coroa se seus subordinados desejassem que ela se tornasse o imperador, ou então ela correria o risco de que seus subordinados se voltassem contra ela. Além disso, sua ambição de ser coroada imperador não era exagerada, ela era pioneira na corrida, se alguma coisa. Seu exército de 400.000 soldados foi suficiente para esmagar os outros 2 príncipes. O único verdadeiro obstáculo que estava em seu caminho era o imperador em exercício. Lucas tem mostrado inclinações de selecionar um sucessor. Vai acabar se ele descobrir minha gravidez antes de eu me tornar a sucessora oficial. Lilian analisou sua situação. Conteúdo patrocinado. Roel assentiu em compreensão. Com a capacidade de Lilian, ela seria capaz de reforçar rapidamente sua posição assim que ganhasse legitimidade. Seria difícil para Lucas voltar atrás em sua decisão, mesmo que a gravidez dela fosse descoberta mais tarde. Mas nada era absoluto no mundo. Embora houvesse uma grande chance de vitória, não havia garantia de que Lilian sairia vitoriosa nessa luta. Sênior, o que você pretende fazer se as coisas não correrem bem? Roel perguntou. Não terei escolha a não ser contar com o pai do meu filho então. Lilian soltou um suspiro antes de olhar para Roel com os lábios curvados. Roel ficou surpreso antes de assentir com um sorriso e dizer: acho que você não terá escolha a não ser se humilhar por toda a vida no feudo de Ascart comigo se as coisas chegarem a esse ponto. Me humilhar. Dificilmente penso assim, e não serei apenas eu também. Lilian olhou para seu ventre com olhos transbordantes de amor maternal. Sob o luar, sua expressão parecia tão terna que Roel ficou sem palavras.
Ele instintivamente deu um passo à frente e gentilmente envolveu seus braços ao redor dela. Sim, não seremos apenas nós. Somos uma família agora. Contaremos com você para nos proteger, pai do meu filho. Com certeza vou, respondeu Roel, fazendo sua segunda promessa. Conteúdo patrocinado. Capítulo 612.1 Monopolização dos direitos humanos, Zoom. Conteúdo patrocinado. Roel acreditava que toda luta travada deveria vir com suas recompensas, mas a recompensa que recebeu da Batalha da Terra Queimada não era nada que ele esperava. HU 1. Ouvindo sua respiração leve, tocando sua pele macia comparável à seda mais fina e sentindo o calor de seu corpo, Roel olhou para o rosto adormecido de Charlotte com olhos gentis enquanto pensava nos acontecimentos recentes. Uma intensa briga pelas noites de Roel havia começado quando Lilian o acordou outro dia. Até Wilhelmina entrou na competição, aumentando a já intensa rivalidade. É certo que Wilhelmina passava a maior parte das noites conversando com ele, sem tentar nada, mas ainda assim atraiu olhares das outras 3 mulheres. Claro, isso era apenas uma questão menor em comparação com os acontecimentos recentes no Exército Unido. No segundo dia do Exército Unido nos arredores do deserto de Ave, Holly Eminence John e os outros voltaram do campo de batalha sãos e salvos, embora não tenham escapado ilesos de suas lutas com os soberanos da raça Desviantes. Os Desviantes foram abençoados com destreza física superior e capacidade regenerativa, tornando os adversários difíceis para transcendentes humanos do mesmo nível de origem. Era inevitável que os 3 renomados transcendentes do nível 1 da origem sofressem ferimentos significativos após um dia de batalha. A Santa Eminência John e o Principal Antônio haviam se recuperado quase totalmente de seus ferimentos quando chegaram ao quartel temporário, mas o Santo Rei da Espada Friedrich teve menos sorte. Os ferimentos que ele sofreu em sua batalha com Sordigost foram infundidos com uma mana vermelho sangue que interrompeu sua recuperação. Para grande alívio de Friedrich, Nora foi capaz de assimilar e neutralizar a mana vermelho sangue com sua linhagem angelical soberana, permitindo que ele se recuperasse sem problemas. Em seguida, essa eminência John e os outros fizeram uma visita a Roel para verificar sua condição e atualizá-lo sobre os últimos acontecimentos. Conteúdo patrocinado. As 6 calamidades continuaram a pairar sobre o deserto de Ave após a retirada do Exército Unido, mas não mostraram mais sinais de agressão. Os exércitos humanos estacionados ao longo da linha de frente da fronteira leste também retiraram suas tropas, concluindo assim as batalhas naquela frente. Houve uma mistura de vitórias e derrotas, mas no geral, a humanidade ganhou muito mais do que perdeu nesta batalha. O triunfo de Roel sobre o Deviant Sovereign e o retorno do pessoal do desaparecido Tark Stronghold levantaram muito o moral do Exército Unido. Nora teve um reencontro comovente com seu pai, Canish Eclide, e Holly Eminence John foi poupado da agonia de perder um filho. A Santa Eminência John já havia expressado sua intenção de conferir a santidade a Roel depois que ele derrotou uma das 6 calamidades, mas Roel desapareceu repentinamente. Houve alguma disputa sobre este assunto dentro da igreja da deusa de Gênesis naquela época, mas todas as vozes de dissensão desapareceram agora que ele salvou os 100.000 soldados da fortaleza de Tark. Ajudou o fato de haver vários clérigos de alto escalão entre os 100.000 elites de Tark Stronghold, e a vitória de Roel sobre o Deviant Sovereign adoçou o acordo. Existem poucos precedentes de santos vivos em nossa igreja da deusa Gênesis. A influência que você exerce será comparável à minha. No entanto, prometo que você não será forçado a assumir um cargo oficial na igreja. Você poderá continuar sendo um partido independente e neutro, disse o Santo Eminência John a Roel dentro da tenda. Vovô. Nora arregalou os olhos. Ela pretendia explorar esse assunto para fazer com que Roel passasse mais tempo na capital sagrada, mas só podia deixar de lado esses pensamentos agora. Ela só conseguiu lançar um olhar irritado para Roel.
O príncipe Kane também fez uma visita a Roel para transmitir sua gratidão. Ele perguntou sobre Carter, aparentemente pretendendo procurar seu velho amigo para se recuperarem juntos. Ser devorado por Shojin Fog deixou ele e os 100.000 elites de Dark Stronghold com alguns efeitos colaterais. Levaria algum tempo para recuperar suas forças, embora ninguém estivesse muito preocupado com isso. A vitória na Batalha da Terra Queimada fez pender a balança entre a humanidade e os desviantes. A humanidade não estava mais enfrentando um risco imediato de extinção, especialmente porque as 6 calamidades não estavam se movendo. A euforia ondulou no Exército Unido e a atmosfera finalmente se iluminou. Algumas pessoas estavam planejando fazer uma pausa. Conteúdo patrocinado. Para grande surpresa de Roel, Holly Eminence John e os outros não se animaram, apesar do tão esperado retorno da humanidade. Este evento é um divisor de águas. A humanidade finalmente tem o poder de se opor aos deuses, mas isso é apenas o começo. A maior ameaça da humanidade é a profecia apocalíptica da Aliança Tripartida. Não podemos baixar a guarda enquanto persistir a guerra entre o Salvador e a Deusa Mãe. De fato, as emoções febris de Roel esfriaram ao ouvir as palavras de Antônio. Ele pensou nas batalhas que aconteceram na Era Antiga e concordou com a cabeça. Santa Eminência John e os outros começaram a compartilhar sua ideia com ele. Você quer que a humanidade se torne um terceiro poder para equilibrar a influência da Deusa Mãe e do Salvador? Isso não parece plausível. Teria sido impossível no passado, mas agora você possui o poder de derrotar os deuses. Isso é o suficiente para você assumir o papel. Por um lado, seu triunfo sobre o soberano deviante criou uma oportunidade para as 6 calamidades da Deusa Mãe atacarem. Roel ficou sem palavras. Tardiamente, ocorreu-lhe que ele tinha o poder de influenciar a guerra entre a Deusa Mãe e o Salvador, agora que havia compreendido a ciaficação. Isso significava que ele não era mais um peão, mas um dos jogadores na mesa. Mesmo assim, ele ainda era avesso à proposta de Antônio devido às lembranças de sua passagem pelo estado Testemunha. Ele não tinha ideia se os acontecimentos no estado de Testemunha mudaram a Deusa Mãe, mas definitivamente o mudaram. Ele inicialmente via a Deusa Mãe como uma inimiga e jurou exterminar as 6 calamidades, mas esse não era mais o caso. Conteúdo patrocinado. Talvez ele estivesse desviando os olhos da possibilidade de enfrentar a Deusa Mãe em batalha, mas as circunstâncias o estavam forçando a isso. Não ajudava que ele não tivesse pistas sobre Alicia, que provavelmente havia partido sob a influência da Deusa Mãe. Frustrado, Roel calou-se. A Santa Eminência John e os outros, que sabiam da situação de Alicia, entenderam seu dilema e decidiram mudar o assunto para outro assunto. O plano de reprodução de Roel. Ter filhos? Meu. Roel ficou boquiaberto. Claro. Você é o único que possui a linhagem Kingmaker. Isso é muito perigoso. E se algo acontecer com você? Pelo bem da humanidade, você precisa expandir a casa Asgard rapidamente. Disse Santa Eminência John. A maneira usual é reunir 100 mulheres de idade adequada e continuar tentando, mas suponho que haverá fortes objeções a isso, certo? Antônio perguntou enquanto olhava para as 4 mulheres com tez horrível de pé ao lado. Por favor, não brinque com isso, diretor Antônio. Eu absolutamente não vou permitir que tal coisa aconteça, Nora declarou com uma voz fria e afirmativa. Você está me pedindo para compartilhar meu noivo com 100 mulheres? Charlotte perguntou ameaçadoramente, como se estivesse ameaçando qualquer outra pessoa para afirmar essas palavras. A intenção assassina vazando das 2 mulheres fez Antônio soltar um suspiro impotente. Como se isso não fosse assustador o suficiente, a Lilian de rosto gelado deu um passo à frente. Mesmo dentro do Kingmaker Clan, as chances de dar à luz um transcendente do calibre de Roel são extremamente pequenas.
Isso é evidente na genealogia da casa Ascart. Em vez de mergulhar cegamente e esperar pelo melhor, acredito que seria mais sensato fazer isso de uma maneira mais estratégica. Conteúdo patrocinado. O que você propõe? Devemos selecionar apenas as mulheres mais destacadas para nutrir os descendentes do clã fazedor de reis. A menos que alguém seja capaz de nos derrotar, acredito que nós três bastaremos. Vocês três? Antônio primeiro olhou para Lilian, Nora e Charlotte com os olhos apertados antes de se virar para Wilhelmina, que empalideceu com o rumo que a conversa estava tomando. Sim, eu entendo seu ponto, e eu concordo que é a jogada mais sábia aqui. No entanto, se você está falando de alguém que pode derrotá-lo, Sua Alteza Wilhelmina também preenche esse critério, não? Nora e Charlotte arregalaram os olhos, enquanto o rosto de Wilhelmina ficou vermelho brilhante. Wilhelmina era uma transcendente de nível 1 de origem que possuía a linhagem do dragão e dominava o coração da espada apesar de sua tenra idade. Não havia dúvida de que ela era uma das mulheres mais destacadas do continente Cia. Na verdade, Lilian evitou conscientemente mencioná-la para usá-la como uma das fichas da negociação. Ah! Amy, eu também? Tudo bem, eu vou permitir. Esta é a maior margem de manobra que posso permitir. Diretor Antônio, espero que nos dê o respeito que merecemos e não ultrapasse nossos limites. Lilian não prestou atenção à confusa Wilhelmina enquanto ela declarava sua posição. Antônio podia sentir a ameaça sob suas palavras. Ele pode ter feito essa proposta com a sobrevivência da humanidade em mente, mas estava claro que as 4 mulheres não estavam dispostas a raciocinar com ele. Mesmo que o mundo acabasse amanhã, eles nunca permitiriam que 100 mulheres os enganassem. Nora, Charlotte, Lilian e Wilhelmina eram os futuros governantes que herdariam as coroas de seus respectivos países. Eles podem não ser capazes de impedir Antônio se ele insistir em fazer o que quer hoje, mas eles farão com que ele se arrependa profundamente dessa decisão no futuro. A menos que o país dos estudiosos encontrasse uma maneira de escapar da face do continente Cia, não havia como ele escapar de sua ira assustadora. Conteúdo patrocinado.